Bom dia, gente. Eu sou a Clara. E junto com a Amanda, o Bruno e o Tássio, eu vou apresentar para vocês o tema 1 da nossa série de seminários, que é a utilização de membranas em sistemas biológicos de tratamento de esgoto. Nós vamos apresentar os sistemas chamados MBR, que é a sigla do inglês para Membrane Bioreactor. E, em linhas bem gerais, esses sistemas são basicamente sistemas ativados, que ao invés de utilizar um decantador secundário, utilizam membranas para fazer a separação sólido-líquido, certo? Esses sistemas têm sido cada vez mais utilizados no mundo, como vocês podem ver aqui por esse gráfico, que mostra a capacidade acumulada de estações de tratamento MBR de escala super grande, que são aquelas que têm capacidade para vazões superiores a 100 mil metros cúbicos por dia. Esse tipo de estação vem sendo instalado desde 2007 e hoje em dia a gente já tem uma capacidade instalada em torno de 7 milhões de metros cúbicos por dia, que seria aproximadamente umas 70 estações desse tipo, se a gente considerar, né, que todas têm essa capacidade mínima. Mas, na verdade, é um pouco menor o número, porque já existem estações com capacidade bem superior a essa, por volta de 800 mil metros cúbicos por dia. Como vocês podem ver por esse gráfico, também tem crescido o número de publicações referentes a esse tema e o número de patentes. Essa tecnologia ela é utilizada principalmente para o tratamento de esgoto doméstico, mas ela também pode ser utilizada para efluentes de indústrias como petroquímica, química de carvão, química fina, galvanoplastia, eletrônica, têxtil, farmacêutica e alimentícia. E as vantagens dessa tecnologia é que ela é capaz de produzir um efluente de alta qualidade, principalmente em termos de matéria orgânica e nutrientes, mas também, né, o principal destaque dela, na verdade, né, que é a remoção de patógenos e de poluentes emergentes. Além disso, ela consegue uma separação completa entre o tempo de detenção hidráulica, né, que é da sigla em inglês HRT, e a idade de lodo, né, da sigla em inglês SAIT. E com essa separação, né, tanto a qualidade do efluente em termos de sólidos melhora, quanto a capacidade de remoção do sistema também melhora, porque eu vou conseguir manter uma concentração de lodo maior dentro do meu sistema. E por conta de não ser necessário instalar um decantador secundário, a gente tem uma economia de ar bem considerável, em torno de 50%. E as desvantagens dessa tecnologia, elas estão principalmente associadas aos custos do fueling. O fueling, como vocês vão ver ao longo da nossa apresentação, é o acúmulo de resíduos na superfície das membranas, a gente vai tratar bastante desse processo, e ele aumenta bastante o custo do bombeamento, e também tem associado a ele um custo da limpeza das membranas. De maneira útil, elas precisam ter uma rotina bem intensa de limpeza. E aqui são algumas eficiências de remoção típicas encontradas nesses sistemas. Então, em termos de amônia, a remoção é superior a 95%, em termos de nitrogênio total, superior a 80%, e em termos de fósforo total, superior a 90%. E como vocês podem ver por esse gráfico, esses sistemas MBR, quando comparados com os lodos ativados, eles conseguem promover uma remoção bem superior de bactérias e vírus. Então, por exemplo, aqui, em termos de E. coli, o lodo ativado ele tem uma remoção de 2 log, em torno de 2 log, e já o MBR produz uma remoção superior a 6 log. E agora a Amanda vai falar para vocês um pouco sobre as configurações desses sistemas. Eu queria ressaltar inicialmente, né, a diferença, as configurações entre o processo de lodo ativado convencional e o sistema MBR. Como a Clara falou, o sistema MBR ele apresenta uma redução diária em relação a esse processo de lodo ativado, porque ele vai dispensar a necessidade de decantador secundário por conta dessa separação sólido-líquido que é feita pela membrana, que no caso do lodo ativado é feita por gravidade no decantador secundário. Além disso, a montante desse sistema também se exige, né, peneiras ou um dispositivo para retenção de sólidos finos para melhorar a eficiência desse meu sistema MBR. Aqui é uma representação esquemática de um sistema MBR com módulos submersos. Esses módulos eles ficam dentro do tanque e eu queria ressaltar 2 dispositivos importantes, que são as bombas de permeado, que vão succionar o meu
permeado, que é o efluente tratado do tanque, e o sistema de aeração, que ele vai ser fundamental para o controle dos depósitos de biomassa nas membranas, né? Esse sistema de aeração justamente vai prevenir o fooling. Aí, como vocês podem ver, dentro do meu tanque há unidades de membrana, que são essa que está aqui destacada na figura. Antes de falar das configurações, eu queria falar um pouquinho sobre os tipos de membrana. São 3 tipos principais de membrana. E elas são uma camada fina, né, de material polimérico, que vai ter uma elevada porosidade e poros de pequeno diâmetro. A vazão do permeado vai ser através da membrana, vai ser de fora para dentro. São 3 tipos principais, né, que é a fibra oca, a placa plana e a multitubular. E elas têm diferenças quanto à retenção de sólidos. Normalmente se emprega a membrana de fibra oca para ultrafiltração, que é um tratamento, uma filtração mais que vai reter bactérias e vírus. Já a placa plana, ela é empregada mais em microfiltração, que retém apenas bactérias. E a multitubular, que ela é aplicada mais em módulos externos. A fibra oca e a placa plana, elas são mais aplicadas a módulos submersos, como apresentado anteriormente. Vale ressaltar que, apesar dessas membranas removerem bactérias e vírus, não é dispensado a desinfecção. A desinfecção sempre vai ocorrer após esse sistema MBR para garantir a qualidade do meu efluente tratado no caso de haver alguma falha ou vazamento na membrana. Essas membranas, elas são membranas individuais, agrupadas, elas formam um módulo, como esse aqui da esquerda, aqui no caso de fibra oca, e esses módulos vão formar unidades, né, ou cassete, que também é chamado, né, que vão ser colocados ou no interior do tanque de aeração. Pronto, os 2 principais tipos de configuração do sistema MBR são os módulos submerso, ou interno, e o módulo externo ou lateral, né. Inicialmente, esses sistemas MBR eles foram feitos como módulos externos. Só que esses módulos externos, eles vão demandar um alto consumo de energia, porque é necessário uma alta velocidade de circulação para prevenir o fooling, né? Aí, com isso, foi se desenvolver esses módulos submersos, né? Que eles, apesar de economizarem mais energia, não terem esse gasto de energia, porque justamente eles se aproveitam do meu sistema aerado para prevenir esse fooling, eles acabam tendo mais tendência ao fooling. Pronto. Aqui é uma figura que mostra os módulos externos. Os módulos externos é essa parte aqui mais à frente desses reatores de torre. Há configurações do sistema MBR para melhorar a qualidade do meu efluente, né? Esse primeiro esquema é um sistema MBR com 2 tanques de aeração, ou com 2 tanques, desculpa. Nesses 2 tanques, no primeiro vai ocorrer a remoção do meu material, para justamente no meu tanque com os módulos, ele possa ter um efluente, possa tratar melhor o efluente, já que ele vai estar mais livre de sólidos. Esse segundo sistema, ele vai remover tanto a matéria orgânica quanto o nitrogênio. Eu vou ter 3 tanques, um anóxico para desnitrificação, um aeróbico para nitrificação e outro com as membranas, né? Aí vai ocorrer recirculação de lodo, tem que ocorrer, né, do aeróbico para o anóxico para ocorrer a desnitrificação, e eu posso ter 2 configurações de recirculação, né? A primeira delas é a recirculação do meu tanque de membrana para o anóxico ou do meu tanque de membrana para o aeróbio e depois para o anóxico. Essa segunda configuração ela vai permitir um melhor controle do fluxo de recirculação. Existe também um tipo especial de MBR, né, que é o reator de biofilme por membrana aerada. Que nesse caso, né, a membrana ela não vai ter uma função de filtração, mas sim de difusão. Aí, nesse sistema, vão se formar biofilmes ao redor da minha membrana e do interior da membrana para fora
vai se difundir oxigênio. Esses sistemas de biofilme, eles são muito eficientes também para a remoção de nitrogênio e matéria orgânica. E, por último, eu também tenho MBR anaeróbio. Só que esse MBR anaeróbio, ele não é muito utilizado, né? Esse sistema aqui é de uma companhia chamada Cuboto, e eles separam a digestão anaeróbica, né? Tem um tanque para fermentação e outro tanque para metanogênese. Aí, nesse tanque de metanogênese, vai ocorrer a recirculação do biogás para justamente promover fazer a mesma função que a aeração faria no tanque aeróbio, né? Então, primeiramente, o que seria o Fulling? O Fulling é o processo de retenção de sais, sólidos dissolvidos e micro-organismos na superfície e nos poros das minhas membranas. Quando eu falo em MBRs, utiliza-se geralmente o termo biofouling. O biofouling, no caso, seria o processo de retenção de matéria orgânica, tanto na superfície da membrana quanto nos poros, certo? Então, o que basicamente vai diferenciar o fouling e o biofouling é a questão do crescimento de micro-organismos. Então, a gente pode observar aqui nessa imagem, um fouling superficial, que está acima dos poros, e um fouling interno, que acontece entre os poros da minha membrana, acontece geralmente por partículas menores. Basicamente, eu tenho 3 fases de biofouling. A primeira fase é a fase de adesão dos organismos colonizadores, colonizadores iniciais. A segunda fase é a fase de multiplicação desses organismos. E a terceira fase é a formação de um biofilme, certo? Então, à medida que esse processo vai acontecendo de biofouling, eu vou acarretando problemas operacionais no meu sistema que serão falados posteriormente. Então, a primeira fase é a fase de adesão dos colonizadores. Então, primeiramente, eu vou ter macromoléculas, eu vou ter o condicionamento de macromoléculas. Essas macromoléculas vão se aderir à superfície da minha membrana e essas macromoléculas vão atrair células planctônicas. Quando eu falo em células planctônicas, eu estou referindo a células que não possuem nenhum consórcio microbiano, né? Não estão associadas a nenhum tipo de floco. Então, essas células são atraídas por essas macromoléculas e então inicia-se o processo de fouling, né? Então, a fase inicial, ela ocorre o início do processo de entupimento dos poros. Na segunda fase, eu tenho a multiplicação dos meus colonizadores. Além da multiplicação dos meus colonizadores, eu vou ter a questão da deposição de flocos. Na primeira fase, eu não tenho tanta deposição de flocos, como já foi mencionado, né? E nessa segunda fase, eu vou ter essa deposição devido a regiões de baixo cisalhamento, certo? E nessa segunda fase entra um termo importante nesse processo de fouling, que são os hexapolissacarídeos. Eu vou ter o começo da contribuição desses hexapolissacarídeos no meu fouling. E eles vão estar relacionados diretamente com a formação de biofilmes e principalmente com biofilmes, né? E nessa fase eu também tenho uma formação inicial de tortas, certo? Então essa formação de biofilmes é um biofilme leve, é um biofilme fino, né? E vai ocorrer, através dessa formação de biofilme, um crescimento linear da minha TMP, que é a minha pressão transmembrana. Esses conceitos de pressão, de operação, vão ser falados posteriormente. Em seguida, eu tenho o terceiro estágio, que é o estágio de biofilme. Nesse estágio, ocorre o entupimento completo dos poros. Então, na minha membrana, eu vou ter poros que vão estar completamente entupidos, enquanto que eu vou ter poros que não vão estar entupidos. Esses poros que vão estar abertos, eles vão receber um fluxo acima dos quais eles foram dimensionados para receber. Eles vão receber um fluxo acima do fluxo crítico. Esse conceito de fluxo crítico também vai ser abordado posteriormente, certo? E isso vai causar grandes impactos no meu reator. E um dos principais impactos é um aumento na perda de carga e um aumento exponencial na minha pressão transmembrana. A gente pode perceber nesse gráfico como se dá o aumento exponencial do fouling
na minha membrana, né? Eu tenho 3 tipos de Fulling, Fulling 1, Fulling 2 e Fulling 3. O Fulling 1 é maior do que o Fulling 2 e é maior do que o Fulling 3 devido à questão do tempo de ocorrer em menores tempos de operação. Quais são os principais problemas relacionados ao Fulling? Primeiramente, eu tenho um bloqueio dos canais de alimentação, como foi falado, eu tenho a formação de um biofilme e eu vou ter a deposição de materiais nos poros que acabam bloqueando esses canais de alimentação. Com isso, eu vou ter os aumentos dos meus custos operacionais, como já foi falado pela Clara. Esses aumentos estão relacionados a custos energéticos e também a questão de custos de limpezas químicas, né, relacionados ao processo, principalmente relacionados ao Fulling reversível. Vou ter a redução da vida útil da minha membrana. Essa redução ela acontece principalmente porque a minha membrana ela fica sobrecarregada e acaba acontecendo essa diminuição da vida útil. Vou ter a redução do fluxo de operação, ou seja, a produção da minha membrana, a produção de efluente tratado da minha membrana é diminuída devido à redução desse fluxo, e além dos aspectos quantitativos, eu tenho meus aspectos qualitativos. Ocorre a contaminação do permeado pelo biofilme formado, ou seja, eu vou ter uma piora na qualidade do meu efluente. O meu efluente é dimensionado para DBO abaixo de 5 mg por litro, e sólidos totais também abaixo de 5, e acaba que ele é impactado por isso, né? O Fulling acaba impactando a qualidade do efluente. Então, eu posso definir basicamente em 3 os agentes essenciais causadores do biofulling. Eu tenho os flocos microbianos, que são os principais responsáveis pela formação de tortas. Eu tenho os meus exopolissacarídeos, são formados a partir de proteínas e carboidratos. Tenho meus produtos microbianos solúveis, que também são formados de proteínas e carboidratos. Contudo, esses podem ser distinguidos em coloides e material dissolvido. Eu vou falar um pouco deles a seguir. Pode passar, por favor. Vou ter aqui meus exopolissacarídeos. Primeiro, o que são os exopolissacarídeos? São metabólitos, ou seja, são produtos do metabolismo celular, e eles ocorrem principalmente quando eu tenho uma baixa fonte de carbono no meu meio, certo? Então, como eu estou falando em um MBR, eu estou falando em uma relação alimento-microorganismo muito baixa, da ordem de 0,05 a 0,15. Então, como eu tenho uma relação alimento-microorganismo muito baixa, a quantidade de substrato frente à quantidade de microorganismos é muito baixa, favorecendo a condição de formação de exopolissacarídeos. Como já foi comentado anteriormente, eu vou ter a formação de uma estrutura gelatinosa através desse exopolissacarídeo. A gente pode ver aí nessa imagem, eu tenho aí esse gel formado, que acaba retendo, esse biofilme, acaba se formando esse biofilme, né? E acaba retendo material. E como já foi falado anteriormente, eu vou ter a diminuição do meu fluxo e o aumento da pressão da TMP, né? Na pressão transmembrana. Pode passar, por favor. E aí eu queria falar rapidamente um pouquinho sobre eu falei agora um pouco sobre um crescimento aderido, eu queria falar rapidamente sobre um crescimento disperso. Vou falar rapidamente aqui sobre o floco microbiano. Esse floco ele é formado a partir de um consórcio de micro-organismos, principalmente bactérias filamentosas, bactérias formadoras de flocos protozoários. Eles estão aglutinados, eles estão juntos através de uma matriz de polissacarídeos. E eu tenho também a questão das partículas coloidais aderidas no meu floco. Eu posso também dividir os meus agentes causadores em 3 componentes. Primeiramente, eu vou ter a questão da reversibilidade, certo? Dos meus agentes. Então, caso os meus agentes possam ser removidos através de processos físicos, eles vão ser chamados de agentes reversíveis. Caso esses meus agentes não consigam ser removidos por processos físicos e haja necessidade de processos químicos, esses são chamados de irreversíveis. Quando não tem jeito, quando não dá para remover de forma alguma, esses são chamados de irrecuperáveis. Posso dividir também com relação ao bloqueio dos poros em bloqueio completo, padrão, intermediário e a torta de filtração, certo? Posso também dividir o meu material com relação ao tipo de material, né, os meus agentes com relação ao tipo de material, e essa divisão é basicamente através do tamanho, do tipo químico e da origem deles, né? Eu vou falar aqui agora um pouquinho sobre a resistência em série. Então, eu tenho uma resistência que é gerada uma resistência ao fluxo, que
que é gerado nesse processo de Fulling, e essa resistência total é a soma de 3 parcelas. A resistência da membrana, que é a resistência gerada pela membrana limpa, utilizando água deionizada. Eu vou ter a resistência da minha torta, que em grande parte está relacionada à questão dos flocos, né? E vou ter a minha resistência irreversível. E o que a literatura me fala sobre isso? A literatura me diz que a resistência que a torta fornece frente à resistência total é da ordem de 95% a 97%. Ou seja, grande parte da resistência que é gerada vem da resistência pela torta, certo? E está intimamente associada à questão do floco. Contudo, a gente não pode negligenciar os estudos relacionados tanto aos hexapolissacarídeos e aos SMPs, porque eles estão relacionados a um tipo pior de Fulling, o Fulling irreversível. É essa parcela que vai estar relacionada ao meu Fulling irreversível, certo? Então, por isso que eles não podem, o estudo deles não pode ser desprezado. Além disso, é importante eu conhecer como funciona, como o tamanho das partículas vai influenciar no Fulling. Então, existe um processo na literatura em que eu posso medir as resistências de cada tipo de cada constituinte do meu licor misto. Então, basicamente, eu tenho o meu licor misto. Esse licor misto é aplicado à membrana. Esse licor misto vai ter os sólidos suspensos, os sólidos coloidais e solúveis. Esse vai ser aplicado diretamente na minha membrana. Eu vou ter a minha resistência total. Após isso, eu vou ter o processo de centrifugação. Então, vou pegar esse licor misto, vou passar por um processo de centrifugação e vou ter a formação de um sobrenadante. Esse sobrenadante é constituído de colóides e de solúveis, certo? Eu posso aplicar esse sobrenadante diretamente na membrana e posso obter a resistência do sobrenadante. Logo, após esse processo, eu passo por um processo de filtração. Esse processo de filtração vai separar o meu colóide dos meus sólidos solúveis e eu vou ter a minha parcela solúvel. Posso aplicar também a minha membrana e vou descobrir aí a minha resistência dos sólidos solúveis, certo? Então, a partir de diferenças de valores, eu consigo encontrar, por exemplo, a resistência dos colóides, que vai ser a resistência do sobrenadante menos a resistência da parte solúvel, e a resistência dos sólidos suspensos, que vai ser a resistência total menos a resistência do sobrenadante. Então, esse ensaio que eu acabei de falar, ele foi aplicado por vários pesquisadores, certo? E através da literatura do livro que foi utilizado para a pesquisa, eu coloquei esse gráfico aí, certo? Esse gráfico ele vai basicamente dizer sobre essas frações que eu acabei de falar, certo? Então, vou ter as frações de sólidos suspensos, colóides e solúveis. E aí, o que é que a gente pode analisar com esse gráfico? A gente olhando para esse gráfico, a gente percebe uma grande discrepância de valores. Em alguns ensaios, eu vou ter, por exemplo, que os meus sólidos suspensos vão representar grande parte do Fulling, enquanto que em outros ensaios, esses sólidos suspensos acabam gerando uma pequena quantidade de Fulling, certo? É nítido essa observação, é muito fácil ver isso. E o que é que a literatura fala sobre isso? Isso se diz respeito ao fato de que o Fulling, ele, nos reatores de membrana, é um processo extremamente complexo. Está interrelacionado, que depende de fatores, na verdade, que estão interrelacionados com as condições de operações e as características do licor misto. Então, os pesquisadores, eles utilizaram diferentes condições de operações, parâmetros de operações e também diferentes licores mistos, e como esses parâmetros são interrelacionados, acabam-se tendo essa amplitude de resultados. Certo? Então, termino minha apresentação concluindo que o Fulling é um processo extremamente importante e, além de extremamente importante, é extremamente complexo. Bom, então eu queria, de uma vez mais, agradecer aí aos membros da equipe pela excelente apresentação.